Hoje eu começo o vídeo com um jogral que eu aprendi em São Luís do Maranhão quando eu era criança. Pode não ser o melhor jogral que vocês já ouviram ou o mais politicamente correto, mas eu acho que faz jus à ocasião. O jogral diz: duas múmias se encontraram, traram, na porta do cemitério, tério. Uma disse para a outra, outra. Você é uma vagabunda, bunda. Isso é falta de respeito, peito. Nós vamos falar hoje sobre o encontro do atual presidente com senhor Abravanel, conhecido como Silvio Santos. Tá, eu sei que eu prometi a vocês que os nossos vídeos só saem de segunda em segunda. Só que eu também disse que se houvesse alguma coisa de importante para tratar durante a semana, eu acabaria gravando outros vídeos. E depois de horas extensas editando o vídeo que foi postado nesta segunda, eu vi na internet que o presidente havia dado uma entrevista. E aí eu abro aspas bem grandes para o termo entrevista para o Silvio Santos. Essa entrevista é uma forma de propaganda do governo em favor da reforma da Previdência. Mas vamos focar antes em outros pontos. Primeiro ponto. Antes de iniciar a entrevista, senhor Abravanel fez com que suas dançarinas bailassem ao som de Bezerra da Silva Apertar o Cinto, que é uma crítica contumaz a como os pobres sofrem em todas as situações de mudança. Apertar o cinto pra onde? Se já não tem mais lugar. Estou com a barriga nas costas, meu Deus, eu nem sei onde vou parar. Depois de distribuir dinheiro, como é de costume de senhor Abravanel, ele nos explica que é importante que o povo conheça algumas situações que pareçam complexas aos nossos olhos. Ele cita então o corte da poupança no governo Collor, onde ele chamou a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello para explicar como esses cortes na poupança iam acontecer. Pergunte a ela se o nosso dinheiro que está bloqueado, se o dinheiro que está rendendo correção monetária, se está rendendo juros, esse dinheiro, ministra Zélia, olha que a senhora está se comprometendo diante de milhões de brasileiros. Esse dinheiro vai ser devolvido mesmo? Vai ser, sem Vai ser devolvido. Vai ser devolvido o dinheiro nosso e o seu também. E o meu também. Também citou a mudança da moeda para o URV, que, como nós sabemos, houveram perdas nessa mudança, principalmente para os assalariados, e então ele chamou o atual presidente para o palco. E aí é que eu digo, são duas pessoas de muita idade, por isso as múmias. Me desculpem pelo trocadilho, mas era inevitável. E a conversa era entre dois amigos que estavam ali para fofocar da vida dos outros, para fofocar da nossa vida. Não é possível que nós acreditemos que o presidente estaria ali apenas para explicar uma situação. Ele sabe que essa reforma da Previdência é uma reforma extremamente impopular. Então ele vai a um programa de auditório que é muito famoso, que ainda tem muita audiência, que ainda tem uma credibilidade, que a partir de agora provavelmente deixará de ter, porque o Silvio errou feio fazendo essa entrevista. Oi! Para explicar ao povo que ele diz que compreende a importância da reforma, para que o povo faça pressão nos seus deputados e assim os deputados votem a favor da reforma. O mais interessante é que até os deputados sabem que essa reforma é impopular aos olhos do povo, tanto que eles estão recebendo rios de dinheiro e também cargos, enxurradas de cargos, para que seus partidos votem junto ao Temer. O próprio partido do Temer não é a favor da reforma como ela está hoje. Então eles
começam a conversar sobre vários fatores que envolvem a reforma, como, por exemplo, o aumento de expectativa de vida do brasileiro. Eu lembro agora que a expectativa do brasileiro hoje está estimada em 77 anos. Só que em estados como Alagoas, que é onde eu moro, Piauí e Maranhão, que é de onde eu sou, a expectativa de vida é 66 anos. Podemos nos aposentar hoje com 65 anos. Uma pessoa que se aposenta com 65 anos nesses 3 estados só tem então como expectativa 1 ano para aproveitar a aposentadoria. De qualquer forma, eles botam na nossa cabeça, ou eles tentam botar na nossa cabeça, a ideia absurda de que uma pessoa que se aposenta com 65 anos vai poder desfrutar de sua aposentadoria durante 20 anos. E depois eles botam uma ideia mais absurda ainda de que daqui para frente o ser humano viverá até 120 anos. Vocês imaginam, eu, enquanto professor, em sala de aula, trabalhando até os 100 anos de idade. Meus alunos é que me aguardem, porque eu não vou ser uma pessoa muito fácil aos 100 anos de idade. Isso é, se eu chegar aos 100 anos de idade, já que eu nasci num estado e moro no outro estado onde a expectativa de vida é muito baixa. O presidente também explica que começam a baixar juros e a inflação. Só que esses juros baixos e essa inflação, eles não chegam a nós, ao povo. Uma das minhas tias, uma vez que eu venho de família humilde, ela não cozinha com gás, apesar dela ter fogão e gás. O gás dela dura de 1 ano a 1 ano e meio, porque ela prefere ir para o carvão, por conta do preço do gás. Principalmente nesses lugares pequenos, como é o lugar que eu moro, Piranhas. Nos lugares menores, esses valores são absurdos. É muito engraçado ver uma pessoa que se aposentou aos 55 anos de idade falar mal de outras pessoas que podem se aposentar com 55 anos de idade. O Temer, ele se aposenta com 55 anos de idade recebendo 30 mil reais por mês. Ele fala daquelas pessoas que já conseguiram contribuir os 35 anos que agora são obrigatórios e com 55 anos já podem se aposentar, complementando a idade junto com a contribuição por tempo de serviço. Ele só não explica que isso diminui a aposentadoria da pessoa. Ele explica também que o déficit da Previdência é de 189 bilhões de reais e que no ano que vem estará em 220 bilhões de reais. Mas ele não diz que os maiores sonegadores de impostos devem hoje 450 bilhões de reais para a Previdência. E talvez seja esse o ponto principal que a gente deva perceber. Os bancos estão forçando a presidência para que nós precisemos fazer esses fundos de aposentadoria privada, cada um com seus juros, cada um com seus perigos. Agora, um grande perigo da previdência privada é que o banco pode falir e, de qualquer forma, ele não tem, a gente assina em contrato, ele não tem obrigações de, se falir, pagar essa aposentadoria. Inclusive nós, trabalhadores federais, temos a opção de fazer a FUNPRESP, né, que é um fundo previdenciário dos trabalhadores do executivo. Só que, com todo o roubo que há na Previdência hoje, que a gente sabe que há rombos na Previdência sim, apesar de não haver esse déficit que o governo afirma o tempo todo que há, mas esses rombos são de grande parte do tempo eles são feitos através da corrupção, do desvio de dinheiro. E se eles desviam de um dinheiro que é público, imagina de um dinheiro que é privado e que não há necessidade de voltar para o nosso bolso de acordo com o contrato. Então, em determinado momento da entrevista, o presidente ele conclama as colaboradoras do Silvio Santos, né, o auditório que, para minha surpresa ou não, aplaudiu de pé quando o presidente entrou, a explicar a seus deputados que a população compreende a necessidade da reforma. Só que uma pesquisa feita no dia 13 de janeiro pelo Vox Populi diz que 93% da população é contra
a reforma da Previdência e apenas 5% da população aprova o governo do presidente. O que há, na verdade, por trás disso, por trás dessa entrevista, é uma propaganda publicitária para enganar a população, para fazer com que a população ache que essa reforma realmente vem beneficiar os mais pobres ou a classe média. Não seremos beneficiados. O próprio Silvio, sem querer, já fala disso no início, quando ele toca a música do Bezerra da Silva. Sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco. As grandes fortunas continuarão sem ser taxadas, podendo ser taxadas. Eu falei disso no vídeo do julgamento do Lula, né? Não é que nós queiramos roubar dos mais ricos, mas tirar mais dos mais ricos para que os mais pobres continuem tendo as suas políticas sociais garantidas. Um amigo disse para mim que essa entrevista do Temer foi por conta de um favor que ele fez ao Silvio Santos. Eu não posso garantir isso. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet e eu não vi nada quanto a isso. O que eu vi na internet, quando eu estava pesquisando sobre essas entrevistas que o Temer está pretendendo dar, porque não para no Silvio Santos, ele hoje já deu uma pro Ratinho e ele vai dar em outras emissoras, é que é uma troca de favores. Ele tem esse espaço e a publicidade do governo aumenta nessa emissora. A emissora vai receber mais dinheiro. O que nós vemos é uma tentativa desesperada do Temer de fazer com que nós acreditemos numa mentira, né? Na mentira de que se eu trabalhar mais e contribuir mais, mesmo que eu não tenha as condições para isso, mesmo que tenha que se tirar dos mais pobres e fazer com que nós nos calemos diante dessa reforma que é completamente arbitrária e que vem de contra o povo. É importante pensarmos bem sobre isso e, na verdade, forçarmos nossos deputados, aqueles que ainda nos representam, a votar contra. Forçarmos os senadores, principalmente, que são eleitos por voto direto, a votar contra a reforma da Previdência. Eu não sei se conseguiremos, afinal de contas, a reforma trabalhista passou, apesar de também ser uma reforma completamente desfavorável à população e completamente impopular. O Temer agora está querendo chegar à grande massa, explicando de uma forma que a grande massa não entenda de fato o que se dá nessa reforma previdenciária, onde realmente o tempo que nós vamos usufruir desse benefício da aposentadoria vai ser menor, porque se eu preciso trabalhar até os 75 anos, se eu preciso trabalhar 49 anos, aliás, se eu preciso contribuir 49 anos, e isso me deixa numa idade avançada de quase 81 anos, isso eu estou falando de mim, de quase 81 anos para me aposentar, como eu vou usufruir dessa aposentadoria? Novamente, o governo quer levar o nosso dinheiro de maneira fácil, mesmo que não seja para ele, mesmo que sejam motivos escusos, ou não tão escusos, mesmo que o mercado esteja fazendo com que o presidente coloque em pauta essas reformas tão impopulares, mas é para isso, para que nós não consigamos usufruir dos nossos direitos. E por fim, eu achei a coisa mais emblemática. Eu acho que as abotoaduras do Silvio Santos são 2 patos. E isso nos deixa pensar. Ele apoia a Fiesp
Ou ele está chamando a nós de patos? Ou ele está dizendo, vocês vão cair como patos nesse nosso papo. Até o próximo vídeo. Seus colegas de trabalho. Eu vou passar um dinheiro para você. Ganhei 50. Ganhei. Ganhei.